Que seja essa a nossa confissão todos os dias da nossa vida, seja em momentos de alegria, em momentos de dor, que Deus Espírito Santo nos guie neste momento. Amém. Hoje é Páscoa. Você sabe o que é Páscoa? O real, por que chamamos de Páscoa? Sabe o significado da palavra Páscoa? Jesus, nesta semana, nós lembramos lá no domingo passado, domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém. E esta seria a sua última entrada naquela cidade. E ele foi lá para fazer o quê? Comemorar a Páscoa. Opa, Jesus comemorar a Páscoa? Exatamente isto. Jesus comemorou a Páscoa. Que Páscoa, afinal, ele foi comemorar se ele ainda nem havia ressuscitado? Vamos compreender esse termo e por que nos traz uma enorme esperança e aumenta a nossa confiança e a nossa tranquilidade diante disto. A Páscoa, ela já era comemorada há muitos anos. Se vocês lerem o livro de Êxodo, o segundo livro, que a palavra Êxodo significa saída, então ali nós já vamos ter a primeira vez que aparece esse termo Páscoa, Êxodo 12, 11, que diz: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. E mais adiante: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Páscoa significa passagem. E mais literal ainda, significa passar por cima. Em toda a casa que houvesse sangue lá no Egito, no dia que Deus libertaria o povo depois de 430 anos de escravidão, Deus pediu que o povo passasse sangue de um cordeiro ou cabrito nas portas de sua casa, e na casa que estivesse com sangue, ali Deus passaria por cima. Isto é, a 10ª praga, que era Deus matar o primogênito de toda a família, de todo animal que ainda estava vivo. Deus mataria tudo, todos os primogênitos, mas na casa que estivesse o sangue, Deus passaria por cima. E logo no versículo 14, Deus estabelece o dia para festejar a Páscoa, a passagem. Lá está escrito: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade do Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Quer dizer, vocês nunca vão deixar de celebrar a Páscoa. Por que esse dia? Porque naquele dia seria o último dia que o povo estaria lá no Egito. E ele seria libertado da escravidão. Alguns enaltecem a passagem do Mar Vermelho, acham que é aquela passagem pelo Mar Vermelho que é o grande evento. Mas não. O grande evento é que Deus pouparia os primogênitos de toda a família, de todo animal. Esse é o evento. Deus não mataria.
mesmo que eles ainda estivessem do lado do Egito, mas depois que Deus libertasse o povo estaria livre. O mar não seria um problema para Deus, como de fato não foi, porque Deus abriu o mar para o povo passar por ele. Mas como é importante nós pensarmos então na questão da Páscoa, o antes e o depois, se isso de fato faz diferença. Então nós temos sim, e podemos pensar no antes e no depois daquela passagem de Deus pelo Egito. Antes, o povo estava como escravo. Olha, eu penso que nós ainda não estamos vivendo escravidão, mas já vivimos, temos a história que nos mostra isso. E em alguns trabalhos que são considerados como escravos, então nós sabemos que ser escravo não é fácil. E o povo era escravo. Toda a vontade, o povo, um escravo não tem sua vontade. Ele não faz a sua vontade. Ele faz a vontade daquele a quem serve. Um povo faminto, mesmo que várias vezes depois o povo reclamou, falou: Deus, lá no Egito nós tínhamos pelo menos comida e bebida, mas faminto no sentido de que quando você tem um escravo, você não dá a ele a vontade, você apenas dá o suficiente que acha que vai matar a fome, para que ele não morra e ele tenha força, um mínimo para trabalhar. Sem liberdade religiosa, o povo não podia se reunir para adorar a Deus. Não podia. Tanto é que esse era um dos pedidos que o povo fazia ao faraó: deixe nos reunir para adorarmos o nosso Deus. Sem direito a pensar. Um escravo, para que pensar? Você não precisa pensar, você tem que fazer o que é mandado fazer, o que te é orientado a fazer. Você não precisa pensar então. E aí é interessante quando nós pensamos então na Páscoa, a passagem do Senhor, a 10ª praga, Deus passa. E essa passagem do Senhor é o sinal de libertação. Então, depois que o Senhor, da 10ª praga, quando o Senhor passa pelo seu povo, pelos egípcios, mata todos os primogênitos daqueles que não tinham sangue na porta, e aí o faraó diz: então vão embora, vocês estão livres. Aí a vida passou a ser uma vida livre, com liberdade. E vocês sabem o que é uma liberdade. Como é bom ter liberdade. Eles tinham abundância. Eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Eu vou dar fartura a vocês. Podiam viver a fé. Podiam ter as suas leis, podiam ouvir a palavra, podiam seguir a palavra, porque eles tinham liberdade. Eles tinham voz. Eles tinham voz. Podiam dizer aquilo que pensavam. Mas o que tudo isso tem a ver com a Páscoa do dia de hoje? O que foi mudada? Por que foi mudada? Na verdade, não foi mudado o sentido da Páscoa, foi mudado o evento. E, na verdade, nem sei se dá para dizer que foi mudado o evento, porque assim como no Antigo Testamento Deus passou, Jesus também passou pela terra.
E quando ele passou pela terra, houve transformação. Ele não ficou na morte, ele passa pela morte. É diferente. Ele passou, ele entrou e ele saiu da morte. Agora, crer em Cristo. Quando nós olhamos para esse novo evento, mas que é o Senhor que tanto no Antigo Testamento passa, mas e agora na nossa Páscoa é o Senhor Jesus que passa, é o Filho que passa. Até lá no Antigo Testamento, se vocês lerem a história, lá vai dizer que o anjo da morte irá passar pelo povo. Anjo da morte. Acho que tem um anjo da morte. Agora, quando Jesus passa pela morte, então nós podemos tranquilamente pensar no antes e depois. E isso é fato. Isso é fato. O antes e o depois. Antes, escravos do pecado. Escravos do pecado. E escravo não faz aquilo que quer, lembram? Faz a vontade do seu Senhor. Faz a vontade do pecado. Nós estávamos mortos. Nós nascemos mortos. Eu sei que isso dá uma confusão e as pessoas chegam a doer o ouvido e eu falo que a gente nasce no inferno e é mesmo. Nós nascemos no inferno porque nós nascemos mortos. Nós não nascemos para Deus, nós nascemos mortos. A Escritura diz que a nossa carne, quando nós nascemos, ela está inclinada para o mal. E aí é que nós compreendemos o sentido de tudo e a graça de Deus. Nós temos que ver a graça de Deus, isso é graça. Nós estávamos no reino das trevas. Por nós mesmos nunca mudaríamos isso. Nunca sairíamos de lá. E o homem continua tentando sair de lá sozinho. Estávamos nus, escravos do demônio. Tem aquela música que diz lá, na unha do capeta. Mas não era só na unha, não. Era na mão inteirinha do capeta. Mas vem a Páscoa, vem a passagem de Cristo pela morte. Ele sai da morte, ele entra, mas ele sai da morte. E hoje somos santificados em Cristo. Fora de Cristo não há santificação. Não há purificação. Hoje, ainda que podemos dizer que nós já estamos vivendo a eternidade com Cristo. Porque Ele garante isso. Quem crer será salvo. Hoje estamos no reino de Deus. O reino de Deus veio até nós. Em toda a sua graça, todo o seu poder, toda a sua glória. Revestidos de Cristo. Deem uma olhada na certidão de batismo de vocês, se lá não está o texto de Gálatas 3, 26 e 27.
Agora estamos revestidos de Cristo. E ser revestido de Cristo significa que o Pai do céu, Ele olha para nós e Ele enxerga Cristo, e é por isso que a ira dele não nos consome, porque o Pai enxerga Cristo em nós. Por isso que sem Cristo não há vida plena. Hoje, servos. E um termo um pouco melhor e mais bonito que a Bíblia usa, até filhos de Deus. Percebem o antes e o depois? Vocês veem o que significa, o que de fato Cristo trouxe para nós com a sua passagem pela morte? Nesta manhã, mais de 2000 anos atrás, Jesus sai do túmulo e aparece aos seus discípulos, às mulheres que conheciam ele, criam nele. E uma pergunta: por que ele então não apareceu para aquelas pessoas que o crucificaram, que lavaram as mãos? Por que Jesus não apareceu a eles? Esse é o tamanho da missão que cabe a mim e a vocês: pregar o Evangelho, contar o que é loucura para o mundo, que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Isso é loucura para o mundo, e essa é a nossa tarefa. Quando nós olhamos um quadro assim, uma transformação assim, então eu digo, não há como um cristão querer continuar servindo as trevas. O cristão sente prazer, sente alegria em ser sal da terra e luz do mundo, ser o bom perfume de Cristo. O cristão sente prazer, porque ele sabe o que Cristo fez na sua vida. E a mensagem que as mulheres e toda a igreja na terra e no céu, é que essas mulheres, essa mensagem que elas receberam é maravilhosa e faz toda a diferença. Ele, o anjo, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Levem essa mensagem, irmãos, creiam nela em primeiro lugar. Vivam essa fé. Experimentem essa fé todos os dias. Experimentem a fé. Experimentem o sabor da fé. E vivam essa fé. Viva na sua vida pessoal. Seja consagrado ao Senhor. Depois, leve essa mensagem para que os outros também tenham a alegria de experimentar a fé que nós estamos experimentando. Continuemos firmes, pois Jesus passou pela morte e nos trouxe vida eterna. Amém.